Questão 50. Mais uma vez eu vou colocar aqui o limite trigonométrico fundamental, que é esse limite aqui. Esse limite vale 1 e é nele que temos que nos basear para resolver essas questões. Bom, então a ideia é forçar o aparecimento da expressão que define o limite fundamental, né? Então, o que acontece? Note que a expressão que define o limite fundamental aparece o seno de x sobre x. Então aqui eu tenho apenas o seno e aqui também apenas o seno. A estratégia então é dividir o numerador e o denominador por x. Dividir o numerador e o denominador por x. Isso é permitido. Se você fizer a divisão tanto do numerador quanto do denominador, isso não altera a expressão, né? Então é aquela coisa de que o que você faz no numerador, né, em termos de multiplicação e divisão, você compensar no denominador. Então isso daqui vai ser igual ao limite. Vamos colocar esse traço de fração que é o traço central. Aí vai ser seno de 3x. Esse seno de 3x eu vou colocar sobre x. Bom, aqui eu tenho seno de 5x e eu vou escrever também sobre x, com x tendendo para zero. Observe que trata-se da mesma expressão, porque a operação que eu fiz aqui, eu fiz também no denominador. Bom, agora você vai fazer o seguinte. Observe que o segredo é igualar, né? O x que eu tenho aqui. Então, se aqui eu tenho 3x, é interessante que aqui não seja x, e sim 3x também. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse x por 3. Para compensar a minha ação, eu vou pegar nessa fração, o numerador eu também vou multiplicar por 3. Ok? Então, note que não alterou nada. Eu multipliquei e dividi por 3. A mesma coisa eu vou fazer no denominador. Já que eu tenho esse 5x aqui, e é interessante igualar, né? Igualar essas expressões, como eu tenho 5x, eu quero que aqui também seja 5x. Para compensar, eu coloco um 5 aqui. Ok? Essa constante que aparece aqui, essa fração 3/5, ela pode sair do cálculo do limite. Todas as vezes que eu tenho uma constante multiplicando a expressão, essa constante pode sair, né? Então isso daqui vai ser 3/5 vezes limite do seno de 3x sobre 3x e embaixo o seno de 5x sobre 5x com x tendendo para zero. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou aplicar a propriedade operatória. O limite da divisão é a divisão dos limites. Então, limite da divisão vai ser a divisão, aí eu vou colocar limite em cima e limite embaixo. Limite da divisão é a divisão dos limites. Então isso é 3/5 vezes a divisão dos limites. Então, limite do seno de 3x sobre 3x, com x tendendo para zero. E aqui no denominador, limite do seno de 5x sobre 5x, com x tendendo a zero. Pronto, agora ficou fácil, porque aqui eu tenho o limite fundamental e aqui também. Esse limite é 1, da mesma forma que esse é. Da mesma forma que esse aqui é. Então, esse limite vale 1, esse daqui também é 1. Então, isso daqui vai ser 3/5 vezes... Aqui eu tenho 1, né? Esse limite é 1, e aqui embaixo esse limite também é 1. Ora, isso daqui vai dar 1, 3/5 vezes 1, a resposta é 3/5.